Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo capítulo 92. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo capítulo 92. Hoje vamos meditar nos versículos 12 até o 15. Salmo capítulo 92, a partir do versículo 12 até o 15. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra do amado Jesus. O título da nossa palavra: Vidas que florescem, frutificam em todas as estações. Amém? Oh, glórias! Vamos deixar que o Espírito Santo nos ensine como frutificar em todas as estações. Diz a palavra, a partir do versículo 12: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Deus de amor, mais uma vez estamos diante do Teu altar para ministrarmos a Tua palavra. Nesta noite, Senhor, queremos ser ministrados por Ti. Que Tu venha nos dar a revelação da palavra, Senhor, para que nós possamos receber o alimento necessário para que possamos de fato florescer. Que de fato, Senhor, possamos produzir frutos para a Tua honra e para a Tua glória. Oh Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, é interessante a palavra de Deus. Nós vemos que na palavra do Senhor há muitas metáforas, há muitas comparações. Vemos que o Senhor faz comparações maravilhosas para que nós possamos entender o seu poder, entender a sua grandiosidade. Evidente, amados, que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, no entanto, movido pelo Espírito Santo do Senhor. E esses ensinamentos que estão contidos nesses poucos versículos são fortes e grandes o suficiente para que nós possamos pautar a nossa vida, desenvolver a nossa vida de uma forma que seja agradável ao Eterno, que seja agradável àquele que chamou-nos para que dele sejamos propriedades. Amém? Esse texto, irmãos, ilustra-nos grandes verdades espirituais. Às vezes, amados, e nós temos, infelizmente, uma displicência e não prestamos muito atenção naquilo que nós lemos. Nós lemos a palavra, mas nem sempre refletimos, nem sempre deixamos que aquela palavra encontre lugar no nosso coração, nem sempre nós entendemos aquilo que lemos. Ocasionalmente, nós prestamos atenção, mas, no geral, infelizmente, passam tanto desapercebidos os ensinamentos do Senhor para as nossas almas. Mas hoje, amados, eu quero que o Espírito Santo chame-nos a atenção, que Ele possa nos chamar a atenção para que essas verdades espirituais, elas fiquem vivas e que possam encontrar lugar em nosso coração. E que, guardados ali, a nossa vida venha frutificar para a honra e para a glória do Senhor. Nós vemos que Davi diz de uma forma muito clara que os justos, os bons, esses devem viver continuamente na presença do Senhor. Se você é uma pessoa justa, uma pessoa boa, se você procura viver segundo aquilo que Deus quer, é necessário que o teu prazer esteja em estar na presença do Senhor, que você busque a presença de Deus de uma forma incansável, Irmãos, nós cansamos do trabalho, cansamos de um tanto de coisas, não é verdade? Talvez você hoje esteja esgotado ou esgotada, as tuas forças foram consumidas por algumas situações. Às vezes nós nos deixamos envolver nesse aspecto também com relação à palavra do Senhor, com relação às coisas de Deus. É preciso estarmos atentos, é preciso estarmos ligados na verdade do Eterno, e como pessoas justas, que
acima do cansaço, dos problemas que surgem, das muitas adversidades, que nós possamos buscar a presença do Senhor e estarmos continuamente na presença de Deus. E esses que assim o faz, esses crescem, são fortalecidos e recebem do Senhor força necessária para resistir os dias maus, para passar por sobre as dificuldades que surgem, porque esses são fortalecidos, são fortes no Senhor. E mais, são fontes de bênçãos sobre a face da terra. Fontes de bênçãos para abençoar o próximo, para fazer coisas maravilhosas na vida do próximo. Amém, amados? Esta é a introdução em relação a esta palavra. É uma palavra forte do Senhor, uma palavra poderosa de Deus para as nossas vidas, porque o Senhor, através do rei Davi, chama-nos a florescer, a crescermos, a nos fortalecermos, a produzirmos frutos em todas as estações da nossa vida, a cada momento da nossa existência, inclusive nos dias da velhice. O interessante é que o Senhor não nos deu prazo de validade. Você não tem prazo de validade aos olhos do Senhor. Deus quer te usar até o último dia da tua vida sobre a face da terra. Deus não tem filhos aposentados. Deus não tem filhos aposentados. Coloque isso na tua cabeça. Amém? Queridos, eu quero chamá-los a atenção para o versículo 12. Ouça só o que diz o rei Davi: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Oh, glórias! Davi está dizendo o seguinte, irmãos: se você é justo, se você tem uma vida segundo aquilo que Deus quer, se você procura viver a verdade do eterno, você é uma pessoa que cresce constantemente. Você é uma pessoa que floresce. O florescer na tua vida é uma realidade. Você é fortalecido, você cresce na presença do amado, a tua comunhão com o Senhor é crescente. Enfim, tudo aquilo relacionado a Deus na tua vida é crescente. Cresce dia após dia. E esta é a realidade do Senhor para as nossas almas. Nós precisamos entender, irmãos, que temos uma obrigação, e essa obrigação é de cada um de nós. Não se isente dela. Essa obrigação é de seguir no caminho do Senhor, no caminho de Deus. Essa obrigação, amados, de crescer na presença do Eterno é uma verdade para as nossas vidas. E quando nós seguimos no caminho do Senhor, quando nós andamos na presença de Deus, quando nós damos passos com o Senhor, nós temos com certeza a efetivação do crescimento na nossa existência. E nós vamos cada dia ficando mais firmes. As nossas raízes serão profundas, resistentes, porque o Senhor assim faz com as nossas almas. Amados, muitas vezes nós nos deixamos abater pelas situações que não são tão boas aos nossos olhos. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: o exemplo está na palavra. O justo florescerá como a palmeira. Amém? E ainda, crescerá como o cedro no Líbano. Amados, Davi está falando o seguinte: que a palmeira e o cedro são exemplos de fortaleza. Dificilmente quebram-se, dificilmente são arrancadas pelas dificuldades, dificilmente sofrem com as dificuldades. Vêm as tormentas, vêm as tempestades, mas as palmeiras estão ali firmes e fortes. O cedro está ali, firme e forte. E esta é a comparação que Davi está fazendo. Esta é a metáfora do Senhor para as nossas almas. É esta a comparação. É isso que o Senhor está falando através do rei. Ele diz que nós precisamos sermos firmes, florescer, como a palmeira, como o cedro. E quando chegar os dias complicados, os dias difíceis, nós não vamos nos deixar destruir, quebrar. Nós não vamos desistir. Infelizmente, nesses últimos tempos, o que nós temos visto é uma
uma geração de cristãos fracos, cristãos que não possuem raízes, cristãos que são arrancados com facilidade por toda sorte de ventos, toda sorte de problemas. Entenda, amados, esses ventos como as tentações que surgem, os problemas que aparecem, quantas pessoas que são dominadas por tentações mínimas, são derrotados por coisas pequeníssimas, coisas insignificantes aos olhos dos homens. Isso é porque as suas raízes não estão no Senhor, não são fortes como a palmeira, como o cedro. Estes não florescem como a palmeira e também não crescem como o cedro. E nós, amados, temos o dever de cada dia mais nos aprofundarmos na presença do Senhor, crescermos na presença de Deus, florescermos, para que nós sejamos fortes, amados. Não te deixes enganar, queridos. Mais uma vez, nós estamos em meio a uma batalha, e a batalha é dura. Nesses últimos tempos, guerra de Israel, palestinos e Israel em guerra, e nós vemos que muitas pessoas estão extremamente sensíveis àquela situação, sensíveis, oram pelo Israel, oram por aquele povo, estão ali clamando, mas não olham para os seus corações, que muitas vezes estão numa batalha e estão derrotados. Infelizmente, amados, as pessoas perderam a sensibilidade para com Deus, mas são tocados pelas coisas aparentes e que nos cercam, que os cercam. Nós precisamos estar atentos primeiro para o nosso coração. Como é que está a nossa alma? Como é que está a nossa vida? Será que nós temos superado as dificuldades do dia a dia, os dias maus, os problemas, as tentações que surgem? Será que somos, de fato, vidas que florescem na presença do Senhor? Tudo isso é para que nós possamos refletir, é para que nós possamos analisar a nossa vida e deixar o Espírito Santo do Senhor nos fortalecer. Na sequência, versículo 13, Davi diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha só que afirmativa maravilhosa, irmãos. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios, no pátio da casa do nosso Deus. Esta, irmãos, é mais uma vez o Senhor nos ensinando. É mais um ensino de Deus para as nossas almas. As vidas que florescem, estas vivem na presença de Deus. Se você quer ter uma vida firme com o Senhor, se nós queremos ter uma vida firme com o Todo-Poderoso, é impossível que seja uma verdade se você não estiver na presença do Senhor. Irmãos, nós somos chamados para que nós possamos estar continuamente na presença de Deus, vivendo a verdade no eterno a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Eu não posso perder essa realidade, eu não posso, amados, criar para a minha vida uma realidade pessoal. Eu não posso viver pelos achismos, mas eu acho assim, eu penso dessa forma, porque fulano de tal pensa, porque eu aprendi assim, porque isso, aquilo, outro. Nós não somos chamados para vivermos assim, mas sim chamados para vivermos constantemente na presença de Deus. E nós precisamos, amados, entender que isto é uma necessidade urgente, a presença de Deus na nossa vida. E viver na presença de Deus, irmãos, exige compromisso, exige o desejo, como diz, olha só mais uma vez a palavra: plantados na casa do Senhor, florescerão. Plantados na casa do Senhor. O que é algo plantado? Você coloca em definitivo em determinado lugar. Você coloca em definitivo. É isso que Davi está falando, irmãos. É isso que ele está afirmando, que nós devemos estar em um local definitivo na casa do Senhor.
Não é fora da casa do Senhor, não é longe da casa de Deus, mas onde? Na casa de Deus. Vê como a palavra é simples? Só que nós lemos o texto e não damos o devido valor a esta verdade. Davi afirma: plantados na casa do Senhor, esses florescerão, esses serão fortalecidos, esses serão guardados, esses serão abençoados, esses serão protegidos, estes receberão o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo há de mover nessas vidas. Irmãos, não existe uma verdade paralela. Não existe. Não existe outra verdade. Essa é a realidade da palavra. Davi está escrevendo antes de Cristo aproximadamente 1000 anos. 1000 anos antes do apóstolo Paulo. Mas quando você observa os escritos do apóstolo Paulo, quando você vai para a nova aliança, observa os princípios da nova aliança, você há de ver que somos chamados para estarmos continuamente na presença de Deus. E é isto que Deus deseja para cada um de nós, que estejamos plantados na presença dEle, em comunhão com Ele, vivendo a verdade dEle acima de todas as coisas. E eu quero chamá-los a atenção, amados, para esta verdade. Portanto, que você permita-se mover pelo Espírito Santo do Senhor. Deixe-se mover pelo Espírito de Deus e mova no Espírito Santo do Senhor. Viva para Deus, seja de Deus, guiado pelo Senhor, dirigido por Ele a cada instante do teu viver. A vida com o Eterno, a vida com Deus, ela é necessário que seja completa, irmãos, completa. Se porventura eu não estiver plantado na presença do Senhor, eu vou sair da presença de Deus. Lembre-se que Davi está fazendo uma comparação. Ele está usando do artifício, metáfora, para mostrar que nós somos como palmeiras, como cedros. A palmeira só é forte se ela estiver plantada da mesma forma o cedro. Mas para que nós possamos ser fortes, necessário é que estejamos plantados, mas plantados onde? Na casa do Senhor. Amém? Dá para compreender que maravilhoso é a vontade do Senhor para a nossa vida? É maravilhosa aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é maravilhoso aquilo que o Senhor tem para as nossas almas. Mas, amados, quando nós de fato estamos na presença do Senhor, a palavra diz que o Espírito de Deus nos domina por completo. E aqueles que são dominados pelo Espírito de Deus, esses buscam tudo aquilo que é de Deus. O seu prazer, o seu objetivo de vida, a sua busca principal, os seus sonhos, o seu prazer, a sua alegria, enfim, a sua vida, ela deseja estar continuamente diante de Deus, fazendo aquilo que Deus quer. É assim que o Senhor deseja que vivamos. É assim que o Senhor deseja que tu vivas. Que nós possamos estar continuamente na presença de Deus, observando a vontade do Eterno, vivendo a vontade do Senhor, entendendo que é o Eterno que nos fortalece, é Ele que nos faz florescer, é Ele que nos dá forças, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que ajuda-nos a crescer. É do Senhor que vem o nosso crescimento, é do Senhor que vem todas as coisas para as nossas almas. Amém, amados? As vidas que florescem, estas crescem constantemente na presença de Deus. É um crescimento contínuo. Dia após dia, ela cresce um pouquinho na comunhão com o Senhor. Ainda, aquelas vidas que florescem, elas vivem na presença de Deus. É impossível ser de Deus e não viver na presença de Deus. E por fim, as vidas que florescem, essas dão frutos. Oh, glórias! As vidas que florescem, que são fortalecidas, a palmeira que está plantada na casa do Senhor, ou seja,
Nós que estamos plantados na casa do Senhor, nós temos o dever de frutificar. Versículos 14 e 15, Salmo capítulo 92. Diz a palavra: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Irmãos, esse versículo ele descortina algo interessante. Ele chama-nos a atenção para algo interessante. Eu sei que nós vamos chegar à velhice, esperamos nela chegar, oh glórias, aleluias. Esperamos chegar nos 80, 90, quem sabe nos 100 anos. Mas o interessante, amados, é que quando nós chegamos a uma determinada idade, nós nos achamos cansados da vida, cansados de tudo. Nós perdemos o vigor, perdemos a alegria. Nós somos levados para uma cultura que diz que chegou a velhice, já era. Chegou a velhice, não tem mais valor. Chegou a velhice, não tem mais poder. Chegou a velhice, aposentou. Mas quando nós observamos a palavra diz: na velhice darão ainda frutos. Oh glórias! Na velhice darão ainda frutos. Olha só, não existe na tua vida uma plaqueta com data de validade, um carimbo com data de validade. Não existe uma etiqueta com data de validade. Na verdade, existe uma etiqueta assim, já pensando diferente, data de validade indeterminada. Indeterminada. Esta é a nossa data de validade. Você que está chegando à velhice, oh glórias, louve ao Senhor, glorifique. Mas o Senhor não te chamou para a aposentadoria. O Senhor não está te chamando para a aposentadoria. É evidente que nós estamos tratando de temas espirituais. Nós estamos nos referindo ao campo espiritual, ao mover do Senhor na nossa vida e através da nossa vida. Amados, a palavra fala de uma forma clara que na velhice nós daremos frutos. Porque é o Senhor, irmãos, é Deus, é o Senhor que move, é Deus que age, é Deus que te capacita, é Deus que fortalece, é Deus que te dá forças para você seguir em frente. E este agir que você tem, é o Senhor que te dá condições. Você é como uma palmeira, como um cedro, é o Senhor que te floresce, é o Senhor que te dá forças. É Deus que move na tua vida. E a partir do momento que Deus move na nossa vida, muitos paradigmas são jogados por terra, porque o Senhor cria coisas novas na nossa vida. E esta é a verdade da palavra do Senhor para a nossa existência. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos achar que chegou o fim. Nós não podemos, amados, quando chegarmos, se você chegar lá, oh glórias, se você chegar, não ache que agora eu vou me aposentar daquilo que é de Deus. Não. O teu crescimento é até o teu último dia sobre a face da terra. E o Senhor quer te usar até o último dia sobre a face da terra. E esta é a verdade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, nós temos que aprender que o Senhor deseja que sejamos bênçãos sobre a face da terra. Que sejamos canais de bênção para o próximo. Que sejamos canais de bênção nessa nação. Que sejamos canais de bênção na igreja. Que sejamos canais de bênção dentro da nossa família. Que sejamos canais de bênção onde quer que estejamos. É necessário entendermos essa verdade e vivermos essa verdade como de Deus. E ela é de Deus. Essa é uma verdade do Senhor para as nossas almas, amados. Nós precisamos entender que o Senhor chamou-nos para produzirmos, darmos frutos em todas as estações da nossa vida. Em todas as estações.
Não te canses de servir ao Senhor. Não ache que chegou o tempo de parar. Não, não chegou. Você que ainda é muito jovem, muito tempo tens para servir ao Senhor. Aproveite a honra de servir a Deus. É uma honra, amados, é uma honra. Nós precisamos, e se você porventura não tem esse entendimento, ore e peça ao Senhor. Peça para que Deus se revele a você. Clame e fale: Deus, revela-te a mim. Mostra-me, Senhor, a tua glória. Peça, irmãos, mostra-me, Senhor, a tua glória. Eu preciso entender, eu preciso ver, eu preciso ter o desejo de seguir em frente. Eu preciso te amar acima de todas as coisas. Mostra a tua glória, Senhor, mostra-me. Amados, às vezes nós não oramos assim. Nós não oramos dessa forma. E achamos que as coisas não funcionam, mas você não pede ao Senhor para que Ele se revele a você. Às vezes você lê a palavra de Deus de uma forma tão rápida, você não para pensar, para refletir. Tem que parar para pensar, para refletir na palavra, para analisar a palavra, para deixar-se mover pela palavra. Só desta forma, irmãos, estaremos de fato segundo aquilo que Deus quer para a nossa existência, aquilo que Deus quer para as nossas almas. Amém? Davi é um grande exemplo de tudo isso, irmãos, porque Davi, ele vivenciou esta realidade de perto. Davi foi um homem que na sua juventude, ele clamou para a glória do Senhor, Deus se revelou a ele. Quando ele tornou-se adulto, ele contemplou a glória do Senhor. Na sua velhice, ele escreve e fala quem é Deus na vida dele. E por fim, o Senhor olha para Davi e diz: um homem segundo o meu coração. Oh, glórias! Um homem segundo o meu coração. Mas por que o Senhor falou que Davi era segundo o seu coração? Eis aqui o exemplo, irmãos. Ele conseguiu entender que o justo, que o bom, aquele que foi transformado pelo sangue de Cristo, este consegue florescer, ser fortalecido, alicerçado, recebe força do Todo-Poderoso, ainda que tem prazer em viver na presença do Senhor, como árvore plantada na casa do Senhor, plantada dentro da casa do Todo-Poderoso. Esse homem foi aquele que, de uma forma corajosa, disse: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Ou seja, os princípios de Deus estavam plantados e arraigados na sua vida, de uma forma tão profunda, de uma forma tão grande, que ele não conseguia desvencilhar-se das verdades do Eterno. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Ainda, amados, já na sua velhice, certamente, ele experimentando a presença do Senhor, ele afirma: nos dias da velhice é possível frutificar, porque serão cheios de seiva e de verdor, de força e de vigor. Seiva, força, verdor, vigor. Amém? Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Não é para outra coisa, não é para ganhar dinheiro, não é para ficar bem na vida, mas para anunciar que o Senhor é reto, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. E no versículo 15, ele conclui dizendo: Ele é a minha rocha. Deus é a minha rocha. E afirma ainda que no Senhor não há injustiça. Ou seja, que todos os atos de Deus para com a sua vida foram justos. Que todos os atos de Deus para com a humanidade são atos justos. Atos justos. Que nós possamos entender essa verdade do Senhor e vivermos aquilo que Deus quer para a nossa existência. Irmãos, a palavra do Senhor ela é bem didática.
ela nos permite compreender aquilo que Deus quer para as nossas almas. E o Senhor, através dos seus servos, Ele faz comparações que nos abrem o entendimento para a palavra, o entendimento para a realidade de Deus. E hoje entendemos que necessário é crescermos espiritualmente, cada dia mais crescermos na presença do Senhor. Somos chamados para florescermos na presença de Deus. E que nós possamos usar a palmeira, o cedro, como exemplos de fortaleza. Porque estas espécimes, quando vêm os dias difíceis, complicados, elas sustentam-se. Vêm as tormentas, as tempestades, elas ficam de pé. E esta é a verdade de Deus na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo do Senhor. E ainda, amados, nós temos que nos alegrar com aquilo que é de Deus. Nos alegrarmos com o Senhor a todo tempo. Nos alegrarmos com aquilo que é de Deus a todo tempo. A palavra de Deus não pode ser um peso na tua vida. O relacionamento com o Senhor não pode ser aquele relacionamento ruim, cansativo. Mas você precisa ter um relacionamento perfeito com o Mestre, a ponto de sentir prazer no Senhor, alegria em Deus. Que as coisas do eterno sejam prazerosas na tua vida. Que quando você sentar-se para orar, você tenha prazer em falar com o Senhor. Quando sentar-se para ler a palavra, que tenha prazer em ler a palavra do Senhor. Quando sentar-se para louvar, que tenha prazer em adorar o teu Criador. Quando vires à igreja, que venha com prazer, com alegria, não como fardo, não como obrigação, mas com prazer, porque você há de encontrar os irmãos para juntos louvarmos e bendizermos o nosso Senhor e Salvador. A alegria no Senhor, irmãos, necessário é que seja contínua na nossa vida. E nunca te esqueças, nunca é tarde demais para dar frutos. Nunca é tarde demais. Que tu sejas alguém que produza para o Senhor. Que use o teu tempo para o Senhor. Você não seja infrutífero, mas que sejamos frutíferos a todo tempo, em todas as estações. Para nós, amados, não existe uma estação frutífera. Todo o tempo é tempo de produzirmos frutos. Entenda dessa forma. E certamente o Senhor virá e Ele moverá de uma forma grandiosa e teremos alegria com o Senhor. Oh, glórias! E assim, irmãos, seremos vidas que florescem, que frutificam em todas as estações, para a honra e para a glória do amado Jesus. Amém, amados? Que essa palavra, que ela encontre lugar em nosso coração, que nós possamos refletir sobre essas verdades do Senhor, e que possamos meditar diariamente na palavra e ouvirmos a voz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, te glorificamos por esses momentos especiais aqui na Tua presença, Pai. Pela palavra, meu Deus. Oh, Senhor, pela revelação da palavra, Senhor. Que sejamos pessoas realmente que amem a Ti acima de todas as coisas. Que a nossa alegria esteja em Te servir, em Te adorar. Que possamos florescer, Senhor, enraizados, Pai. Enraizados, crescermos para a Tua honra e para a Tua glória. Que sejamos árvores, que sejamos, Pai, vidas frutíferas para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, usa-nos, oh Senhor, usa-nos, que sejamos, ó Deus, pessoas disponíveis para que Teu Espírito possa mover na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que sejamos frutíferos para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mensagem 1237.